controle, no comando, sempre foi Deus, protegendo, te guardando, sempre será Deus, te livrando até da morte, nunca foi sorte. Conectados com a leitura da Bíblia, conectados em conhecer como é visto o amado Espírito Santo de Gênesis ao Apocalipse. O Espírito Santo se move através de toda a história e é visto em todos os livros da Bíblia. A obra do Espírito Santo é claramente percebida em todas as páginas da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, o Espírito Santo atua de diversas maneiras e a sua inspiração é percebida em cada escritor sagrado. Ele age silenciosamente em favor do seu povo. Mesmo quando o seu nome não é citado ou percebido, o Espírito Santo tem prazer em glorificar a Cristo. A obra do Espírito Santo aparece mais do que sua própria pessoa. Glória a Deus, glória ao amado Espírito Santo. Vamos conhecer mais do nosso amado Espírito Santo, do Gênesis ao Apocalipse? Em Gênesis, ele é o Espírito da criação. Em Êxodo, ele é o Espírito da redenção. Em Levítico, ele é o Espírito da santidade. Em Números, ele é o Espírito da capacitação dos líderes. Em Deuteronômio, ele é o Espírito renovador da aliança. Em Josué, ele é o Espírito de conquista. Em Juízes, ele é o Espírito libertador que revestia os juízes. Em Ruth, ele é o Espírito remidor. Em 1 Samuel, ele é o Espírito transformador. Em 2 Samuel, ele é o Espírito que escolheu a Davi. Em 1 Reis, ele é o Espírito que repreendia com dureza os pecados dos reis de Israel e de Judá. Em 2 Reis, ele é o Espírito que arrebatou Elias e capacitou Eliseu em seu lugar. Em 1 Crônicas, ele é o Espírito que elegeu a linhagem de Davi. Em 2 Crônicas, ele é o Espírito que deu sabedoria a Salomão. Em Esdras, ele é o Espírito de restauração do cativeiro. Em Neemias, ele é o Espírito da reconstrução. Em Ester, ele é o Espírito do livramento. Em Jó, ele é o Espírito da consolação em meio ao sofrimento. Em Salmos, ele é o Espírito de louvor e alegria. Em Provérbios, ele é o Espírito de sabedoria. E em Eclesiastes, ele é o Espírito que esclarece as perguntas mais difíceis da vida. Em Cantares de Salomão, ele é o Espírito que assopra o amor de Deus no jardim da igreja. Em Isaías, ele é o Espírito do Senhor, Jeová, o Espírito purificador, o Espírito de justiça, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de reconhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Em Jeremias, ele é o Espírito que adverte o povo dos seus pecados. Em Lamentações, ele é o Espírito da misericórdia. Em Ezequiel, ele é o Espírito que dá vida aos ossos secos. Em Daniel, ele é o Espírito excelente que estava sobre Daniel para interpretar os sonhos. Em Oséias, ele é o Espírito que desce como orvalho sobre Israel. Em Joel, ele é o Espírito prometido sobre toda a carne. Em Amós, ele é o Espírito que convoca Israel para se encontrar com o seu Deus. Em Obadias, ele é o Espírito que inspira os oráculos de Deus. Em Jonas, ele é o Espírito que prometeu o arrependimento em Nínive. Em Miqueias, ele é o Espírito
espírito que declara o pecado de Israel e anuncia a transgressão de Jacó. Em Naum, ele é o espírito de fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o espírito avivalista da obra de Deus. Em Sofonias, ele é o espírito que anuncia o grande e o terrível dia do Senhor. Em Ageu, ele é o espírito que exalta a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é o espírito que convence sem força e sem violência. Em Malaquias, ele é o espírito que repreende o devorador. Em Mateus, ele é o espírito que não pode ser blasfemado. Em Marcos, ele é o espírito que ungiu Jesus de Nazaré. Em Lucas, ele é o espírito que encheu a João Batista, Deus do ventre da sua mãe. É o espírito que encheu a Isabel quando foi saudada por Maria. É o espírito que encheu Zacarias para profetizar. É o espírito que moveu Simeão ao templo para apresentar o menino Jesus. E é o mesmo espírito que ungiu a Jesus para proclamar libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Em João, ele é o Consolador e Espírito da verdade. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Espírito derramado como som, vento e fogo no dia de Pentecostes. Em Romanos, ele é o Espírito da justiça à igreja. Em 1 Coríntios, ele é o Espírito que distribuiu os dons espirituais à sua igreja. Em 2 Coríntios, ele é o Espírito da liberdade. Em Gálatas, ele é o Espírito que combate as obras da carne. Em Efésios, ele é o Espírito que nos selou para o dia da redenção. Em Filipenses, ele é o Espírito de regozijo e alegria. Em Colossenses, ele é o Espírito que dirige os nossos pensamentos para as coisas que são de cima. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Espírito que prepara a igreja para o encontro com o Senhor nos ares. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Espírito que ainda detém o homem da iniquidade. Em Timóteo, ele é o Espírito que expressamente adverte a igreja sobre os últimos tempos. Em 2 Timóteo, ele é o Espírito que capacita o obreiro para manejar bem a palavra da verdade. Em Tito, ele é o Espírito regenerador e renovador. Em Filemão, ele é o Espírito de perdão. Em Hebreus, ele é o Espírito da graça, que não pode ser ultrajado. Em Tiago, ele é o Espírito que tem ciúme de nós. Em 1 Pedro, ele é o Espírito da glória de Deus. Em Pedro, ele é o Espírito inspirador dos escritores sagrados. Em 1 João, ele é o Espírito que confessa que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em 2 João, ele é o Espírito do verdadeiro amor. Em 3 João, ele é o Espírito que conhece os verdadeiros crentes. Em Judas, ele é o Espírito que reprova os falsos obreiros. Em Apocalipse, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versículo 7. Pois o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Em cada livro da Bíblia, percebemos a assinatura do Espírito Santo, confirmando a Bíblia como a infalível e inerrante palavra de Deus. A Bíblia é como um edifício espiritual de 66 andares, cujo projeto é assinado pelo arquiteto divino, o Espírito Santo de Deus. Maravilhoso é conhecermos mais desse glorioso Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Deus abençoe a sua vida e a sua família.